Com quase 3 anos desde o fim da primeira temporada, finalmente Ruptura vai retornar com a sua segunda temporada. Foi pensando nisso que eu resolvi fazer esse vídeo, onde eu te conto tudo o que você precisa saber antes da estreia da segunda temporada no dia 17 de janeiro na Apple TV+. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vindo ao canal. Esse vídeo aqui não é bem um resumo de tudo o que aconteceu lá na primeira temporada. Na verdade aqui eu vou comentar sobre alguns pontos chaves que é muito importante a gente lembrar antes da estreia dessa segunda temporada para você não ficar perdido. Porque afinal de contas, como eu comentei lá na introdução, fazem quase 3 anos desde que a primeira temporada da série foi lançada, foi um estouro, fez muito sucesso, mas aí ficou no limbo e só vai retornar agora finalmente, para quem gostou tanto como eu, e eu tenho certeza que você também. Mas enfim, bora logo falar sobre tudo o que aconteceu e quais são os pontos chaves que você tem que se recordar. Bom, primeiro de tudo, uma das coisas mais importantes que aconteceu ali na reta final da primeira temporada foi que, graças à incrível determinação do nosso grupo de protagonistas, eles meio que conseguiram escapar temporariamente lá da empresa Lumon. Por meio de um plano bem interessante que eles bolaram, eles conseguiram fazer que os seus eus internos conseguissem ir para fora da empresa sem se esquecer de tudo que acontecia lá dentro. Ou seja, ao invés de na hora de ir embora, eles retornarem aos seus pensamentos, aos seus eus externos, que era isso que acontecia ao longo de toda essa primeira temporada, na verdade, quando eles saíram do seu horário de trabalho, do seu turno, ao invés deles voltarem para sua mente lá de fora dos externos, eles continuaram lembrando de tudo que acontecia lá dentro da empresa. Obviamente, eles não se lembram, eles saíram pro lado de fora, mas não se lembram do que acontece lá fora, afinal de contas, a mente deles foi fragmentada, por isso que é chamado de ruptura, todo o processo que eles passam, mas enfim, eles continuaram lembrando de tudo que acontecia lá dentro e começaram a investigar coisas lá fora, e é a partir daí que a gente tem algumas revelações bem chocantes e bem interessantes nessa reta final. Bom, e uma das coisas que acontece quando nossos protagonistas estão do lado de fora é que o Mark, interno, descobre que ele tem uma irmã chamada Devon, e então ele começa a contar tudo o que acontece dentro da empresa para sua irmã, pedindo ajuda para ela, porque na verdade os internos não estão passando por um bom momento lá dentro. E é justamente durante essa conversa com a sua irmã que ele descobre que o Mark externo resolveu passar por esse procedimento de dividir a sua mente porque ele estava passando por um luto, já que ele perdeu a sua esposa Gemma em um acidente de carro. Mas é aí que vem o grande plot twist do final da temporada, fora algumas outras coisas que a gente descobre também. Ele, na verdade, descobre que a sua suposta esposa, a sua esposa que estava supostamente morta, não está tão morta assim, já que ela é a senhora Casey, lá das indústrias Lumon. Ela é a conselheira de bem-estar da Lumon, dos funcionários ali do andar e tudo mais. Inclusive o Mark já passou com ela, só que recentemente ela foi demitida e entrou num elevador bem suspeito. Outra coisa interessantíssima que acontece nesse momento em que o Mark está conversando com a sua irmã, que ele conhece a sua irmã, é que a senhorita Harmony Coble, que é a sua chefe lá na empresa Lumon do seu departamento, está infiltrada ali na casa da sua irmã como a senhorita Selvig, está se passando como uma babá. E a pergunta que fica é por quê? Ao longo dessa temporada a gente viu que ela era uma mulher muito interessada especificamente nas condições do Mark e nos seus interesses em respeito à senhorita Casey, que agora a gente entende o porquê. Ela queria ver se eles iriam se recordar um do outro ou não. Agora basta a gente entender o porquê ela tem tanto interesse no Mark e não tanto quanto nos outros personagens ali. Lembrando que ela foi demitida no finalzinho da temporada lá pelas indústrias Lumon e mesmo assim se infiltrou ali na casa da irmã do Mark para ter algum objetivo, e ela percebeu que o Mark que estava ali não era o externo, e na verdade o interno, e ela corre para tentar falar isso, a verdade do que tá acontecendo pro pessoal lá da Lumon. Agora, se isso tudo já não foi extremamente interessante no finalzinho dessa primeira temporada, eles resolveram
resolveram colocar uma cerejinha em cima do bolo ao revelar que a Halle, uma das personagens mais intrigantes dessa temporada, que foi ela que começou com todo o interesse lá dentro de tentar entender tudo o que estava acontecendo, ela não estava aceitando essa situação dela lá dentro, tentou fugir mais de uma vez, e aí nesse momento a gente descobre que na verdade ela é filha do CEO da empresa, ela participou desse procedimento porque ela mesmo queria e ela é tipo o futuro da empresa. Seu nome verdadeiro é Elena Egan e além disso tudo, no final da temporada ela tá numa festa de gala e ela resolve se mostrar pra todo mundo que está ali, falando que na verdade ela é uma interna e que eles estão miseráveis lá dentro. Só que nesse momento a gente sabe o que acontece ali no finalzinho da temporada. Ela fala isso, só que todo o procedimento que eles estavam fazendo para que os seus internos ficassem conscientes do lado de fora acaba sendo interrompido, assim como o final da temporada também, que a gente não sabe o que vai acontecer com ela ou não. Quanto ao outro personagem, o Dylan, que é o principal responsável por conseguir manter com que os internos consigam se lembrar de tudo que estava acontecendo por um bom tempo, a gente não tem tantas revelações sobre a sua vida externa, porque ele tá ali tentando manter tudo ativo e aí ele não consegue ir pro lado externo para ver tantas coisas, mas ele descobre que tem um filho e possivelmente mais 2 se o segurança ali estiver falando a verdade no momento da temporada ali final. Mas tenho certeza que mais coisas sobre a sua vida do lado de fora vai ser revelada nessa segunda temporada. E agora já falando sobre o nosso último protagonista, o Irv, ele também tem algumas certas revelações nesse final, não são tão chocantes quanto as anteriores, mas ainda assim é um personagem bem misterioso que deixa mais perguntas ainda nesse finalzinho. Porque apesar de ser lá dentro da empresa extremamente devoto ao seu trabalho e tudo que ele está fazendo, do lado de fora não parece ser exatamente isso. Já que enquanto ele está ali fuçando nas coisas dele, na casa dele, ele acaba descobrindo que o seu externo, o seu eu externo, pinta constantemente um elevador secreto, um elevador bem misterioso que tem lá na Lumon. Ou seja, apesar dele ter essa mente fragmentada, ele ainda consegue lembrar de algumas coisas lá de dentro da empresa, mesmo que de forma inconsciente. E o curioso é que esse elevador que o Irv fica pintando de forma bem sinistra é justamente o elevador que a senhorita Casey, ou a Gema, chame como quiser, entrou quando foi demitida, o que deixa a gente aí pensando o que acontece quando as pessoas entram dentro desse elevador, o que acontece quando as pessoas são demitidas. Além disso, o Irv procura o Burt, que era um cara que tinha lá dentro da Lumon, que aparentemente ele gostou dele ali, rolou um clima entre eles dois, e quando ele encontra ele ali do lado externo, ele descobre que ele já tem um parceiro e fica bem triste com isso. Apesar dessa reta final da primeira temporada ter revelado muita coisa, com essas revelações a gente foi levado a ainda mais questionamentos que eu tenho certeza que vão ser respondidos nessa segunda temporada, mas se for pra ser bem sincera, eu acho que a gente vai sair dessa segunda temporada para possivelmente uma terceira com ainda mais perguntas. Mas enfim, outras coisas que ficaram para ser respondidas nessa segunda temporada é também sobre qual é o segredo envolvendo aquele andar que é cheio de bodes. Por que os departamentos ali da empresa são tão isolados e são sempre cheios de algumas pinturas bem estranhas? Qual que é o envolvimento da senhorita Harmony Cobbel com a empresa Lumon e principalmente com o Mark? E quanto a Gema, ela realmente morreu e foi clonada ou algo do tipo, já que a gente está falando sobre tratamentos bem estranhos? Ou a morte foi forjada, ela foi levada ali para dentro da Lumon e agora qual que foi o seu destino depois de ser demitida? E o que mais a Lumon tá fazendo ali dentro com todas essas pessoas que têm um trabalho bem estranho, como a gente pôde ver ao longo dessa temporada. Com tantas perguntas no ar, a segunda temporada de Ruptura promete ser ainda mais interessante e intrigante. Eu não vejo a hora de assistir e pretendo trazer aqui no canal um vídeo após cada episódio, já que, se você não sabe, os episódios sairão semanalmente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo de Ruptura e muitos outros que rolam por aqui. E não deixe de acompanhar os vídeos semanalmente por aqui pra gente comentar sobre tudo que estiver acontecendo, pra gente enlouquecer com as teorias e com mais perguntas que vão surgir. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!